Queridos, é muito importante nós desenvolvermos esse hábito saudável de estudarmos as Sagradas Escrituras, não pegando um texto isolado, um capítulo, e estabelecendo a partir daí uma doutrina, uma tese, né? Então, esse trecho da armadura de Deus, no capítulo 6, quando nós pegamos esse versículo isolado, nós não em significado da razão de ser da epístola em questão. Paulo, inspirado por Deus, quando vai escrever esta carta à igreja na cidade de Éfeso, aos irmãos da igreja de Éfeso, ele tem uma ideia de princípio, meio e conclusão. Mas o capítulo 6 já é a conclusão. Se nós não nos atentarmos para o início, para a base, para o alicerce, não é uma construção, é como uma construção que tem que ter um alicerce, tem que ter as colunas, tem que ter a parede, para depois colocarmos o telhado, a laje, o teto. A gente não consegue, a gente não começa de cima para baixo, mas de baixo para cima. Então é a mesma coisa, a ideia. Então nós, como temos falado, no princípio, a primeira metade da epístola, ele trata daquilo que Deus fez por nós, para nos darmos entendimento do que significa, né, esses itens da armadura, do que é verdade, do que é justiça, do que é o evangelho, do que é fé. Esses itens estão aqui na armadura, mas ele vem construindo, nos dando essa ideia, esse entendimento, desde o início, desde o momento em que ele faz a sua saudação aos seus leitores, aos membros da igreja de Éfeso. Então, na primeira parte, ele vem tratando disso. Na segunda parte, ele vai tratar de como que nós devemos viver. Aqueles que foram salvos pela graça, como devemos viver. E aí, só para pontuar aqui alguns destaques. Não mentindo, falando a verdade, fazendo o bem. No domingo passado, na conclusão aqui no final, ele fala para nós não nos embriagarmos com o vinho, mas nos enchermos com o Espírito Santo. E aí ele vai dizer no versículo seguinte, eu estou no capítulo 5, versículo 17, a partir do 17, 5:17. Então ele está terminando aqui uma conclusão, e aí ele vai entrar agora, dentro da carta, como deve ser o procedimento dentro do lar, dentro da casa, dentro da família, né? Marido, mulher, pais e filhos. E aí no versículo 17 ele está dizendo, ele vem desenvolvendo um pensamento, um raciocínio, e aí ele diz assim, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O que ele está dizendo aqui? O que nós podemos entender? Que quem não procura compreender, entender e colocar em prática a vontade do Senhor, ele é o quê? Insensato. Então ele diz assim, não sejais insensatos, como as pessoas do mundo, não sejam nécios, mas sim sábios. Como? Procurando compreender qual a vontade do Senhor. E onde que nós vamos compreender, descobrir, encontrar a vontade do Senhor? Perdendo tempo com bobagens, nos embriagando com vinho. E aí vamos entender esse vinho, né? Pode de maneira literal, também de maneira figurada. Este vinho aqui pode ser qualquer coisa que vai nos embriagar nossos sentimentos, nossos pensamentos,
de nós não buscarmos compreender qual é a vontade do Senhor. Então, muitas coisas neste mundo podem nos distrair, pode nos seduzir, pode nos fazer desviar do caminho. Às vezes você tem um foco, você está indo para desenvolver uma determinada tarefa, ou comprar algo, ou um dever, uma obrigação, e no meio do caminho algo te chama a atenção. Aí você para, você se distrai. É comum hoje as pessoas às vezes perderem a condução porque ficam num ponto. Antigamente, né, a gente ficava ligado assim, olhando para ver quando vinha um ônibus, para não perder o ônibus. Hoje as pessoas perdem o ônibus porque estão distraídas no celular, estão embriagadas, ou passam do ponto, não descem aonde deveriam, porque estão, né? Quem já passou do ponto porque cochilou? Eu já passei. Eu morava aqui no Coelho, quando solteiro ainda, e quantas vezes eu vinha do Rio, cochilava no ônibus, e quando eu vi, eu já estava lá no Alcântara, entendeu? No ponto final. Então, que nós não venhamos cochilar, que nós não venhamos nos distrair, para não perdermos as bênçãos, as oportunidades que Deus está nos dando. Então, nós devemos nos empenhar, nos dedicar a compreender qual a vontade do Senhor e colocar ela em prática. Não vos embriagando com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dizer como que nós devemos nos encher do Espírito. Aí é muito comum nós vermos determinadas doutrinas, pregadores ou linhas, né, doutrinárias. Não, para você se encher do Espírito, você tem que fazer um jejum, mas não pode ser um jejumzinho até o horário do almoço, ou um jejum de um dia. Você tem que fazer um jejum aí de, no mínimo, uns 3, 4 dias. Você tem uma reunião lá no monte, então a gente vai lá no monte e a gente vai se reunir com os irmãos, e a gente vai orar, e o fogo vai descer, o Espírito Santo vai ser derramado, e aí a gente vai nos encher do Espírito Santo, ou vamos marcar, vamos agendar uma vigília, e nessa vigília o Espírito Santo vai descer e seremos todos cheios do Espírito Santo, como se a agenda de Deus estivesse à nossa disposição. Nós marcamos com Deus, Deus, no dia tal, hora tal, eu vou estar em tal lugar, então que o Senhor derrame do teu Espírito. E não é assim. Nós é que temos que nos submeter à agenda de Deus. Jesus disse a seus discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Ele não disse quando seria, ele não marcou quando, mas estejam aguardando. E assim eles fizeram. Diz Atos que eles estavam reunidos em oração todos os dias, aguardando a promessa, até que a promessa se cumpriu. Então, qual é o nosso dever? Estarmos aguardando, buscando, compreender, não sendo insensatos, mas compreender a vontade do Senhor. Não nos embriagando, não nos distraindo com as coisas do mundo, mas mantendo o foco para enchei-vos do Espírito. E aí, no domingo passado, eu dei até a ilustração, né, da garrafa d'água que você tira da geladeira, ela esvaziou, só tem um copo na garrafa e você volta com ela praticamente vazia para dentro da geladeira. Não, você tem que manter constantemente ela cheia, se você quer ter água gelada. Se você quer ter não quer que falte o café de cada dia, quando está terminando, você já providencia, compra e deixa lá, né, na sua despensa, para não faltar o café. Então, a mesma coisa, esse enchei-vos é constante, é um viver diário, com coisas simples. A gente pensa que tem que fazer coisas mirabolantes para nos mantermos cheios do Espírito Santo. Não, com coisas simples. Mantendo a comunhão com Deus, com a igreja, sendo honestos nas nossas transações, no nosso convívio, no nosso trabalho, não mentindo, não roubando. Então, nessas coisas simples, a gente mantém comunhão, Deus vai se agradando, o Espírito Santo ele não vai se entristecer conosco e vai se mantendo ali.
na leitura diária, no devocional diário. Quando Deus te inspirar a acordar mais cedo para orar, você vai levantar e vai orar, a ler a Bíblia, a fazer o seu devocional. Então, é nessas coisas simples que nós vamos fazer essa manutenção de nos mantermos cheios do Espírito Santo. E ele vai dizer aqui, olha, enchei-vos do Espírito, versículo 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Ou seja, adoração, edificação e exortação tem que fazer parte das nossas reuniões, tem que ser o ponto principal. Olha, louvando de coração, não dos lábios, da boca para fora, mas louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Os hinos e cânticos que estamos cantando são espirituais ou são carnais? Temos que avaliar isso. São bíblicos ou não? São cristocêntricos ou são antropocêntricos? Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tenham isso em mente, querido. Quando você acordar aos domingos, ou às quintas-feiras, quando vim para a reunião, tenha isso em mente. Eu vou para a reunião, eu vou para o culto ao Senhor, eu vou lá para a escola bíblica dominical, embora não tenha cântico, não tenha louvor aqui, mas venha com essa disposição, com esse espírito louvando a Deus, agradecendo a Deus no seu homem interior, de coração. No culto temos os nossos cânticos, temos os nossos hinos. Agradeça a Deus pelo que Ele fez por você ao longo da semana, pelo que Ele tem feito por você. Esse tem que ser o foco do nosso culto, da nossa adoração. Isso traz edificação, isso alegra o coração de Deus. Então, louvando, olha, falando entre vós o quê? Sobre coisas espirituais. Olha, a igreja, ela pode, e eu diria até que ela deve promover encontros que tratam de questões de saúde, por exemplo. Nós temos aí, qual é o mês? É Setembro Rosa? Como é que é? Setembro Rosa? Outubro Rosa, Novembro Azul, e depois tem o amarelo. O amarelo qual é o mês? Setembro. Então é setembro, outubro e novembro. Amarelo, rosa e azul. A ordem é essa. Então vamos supor, setembro. Aproveitar essas datas que o mundo estabelece. Setembro, por que setembro? Por que não julho? Então estabeleceu, setembro amarelo. Então a igreja pode promover alguns encontros, trazer especialistas da área de saúde para trazer palestras com relação à saúde mental, baseada na palavra de Deus, mas não no culto público, não no domingo. Não no domingo, vocês estão me entendendo? Marcar um outro dia, uma reunião, para tratar disso. Aí, outubro, rosa, saúde da mulher, mesma coisa. Traz uma médica, uma ginecologista cristã, uma irmã cristã, e ela falar a respeito da importância de nós cuidar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa mente, precisamos cuidar da nossa saúde. É importante isso, mas não no culto de domingo de manhã, nem no domingo à noite. Por quê? No culto público, no culto de adoração, de exaltação, é para tratar Bíblia. É para trazer coisas que vão edificar o nosso espírito, que vão nos preparar para a luta espiritual. Porque a nossa luta, como Paulo vai dizer aqui, não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, essas palestras motivacionais com relação à saúde física, mental, vida financeira, isso aí não nos prepara para essa batalha espiritual.
O que nos prepara para a batalha espiritual é Bíblia. Mas a igreja pode motivar, pode ter isso sim, mas não durante o culto. Durante o culto, escola bíblica dominical, o tema tem que se permear em torno da Bíblia, daquilo que vai edificar o nosso espírito, que vai trazer transformação, mudança, de fato, na nossa vida espiritual, na nossa vida eterna. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Adoração, edificação, exortação, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vai nos encher do Espírito Santo. Versículo 1, olha só, 21, versículo 21. Algo simples, não tem nada de extraordinário nisso aqui, olha. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que eu posso também, além dessas coisas do versículo 19 e 20 que nós lemos, fazer com que eu esteja sempre cheio do Espírito Santo? Me colocando à disposição para cooperar, respeitando o meu próximo, mútuo respeito, respeitando uns aos outros, cooperando uns com os outros, ajudando uns aos outros no temor de Cristo. O que Jesus falou? Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Eu sou o Senhor. Jesus, depois de ter lavado os pés dos seus discípulos, ele disse, eu sou o Senhor e vos lavei os pés. Isso aí é uma coisa absurda, o Senhor lavar os pés dos servos. Mas eu vos dei o exemplo. Façam isso também. Mas por que nós pensamos que é muita humilhação eu me sujeitar, eu me submeter, eu respeitar, eu cooperar, eu ajudar? Não tem trabalho dentro do reino de Deus que seja insignificante o bastante, ou ninguém que seja bom o bastante para se submeter àquilo. Não, isso aí eu não faço. Isso aí eu não faço. Como que não faz? Se Jesus fez o trabalho mais humilhante, ele fez, eu que sou servo não vou fazer, porque eu sou bom demais para fazer as coisas simples e humildes? Quer ser cheio do Espírito Santo? Não é pulando, não é saltando, não é gritando, não é falando um idioma que ninguém entende. Qual o proveito que vocês teriam se eu estivesse falando aqui numa língua que vocês não entendem? Teria algum proveito para vocês? Não. Por isso que Paulo lá em Coríntios vai dizer, eu prefiro falar 2, 3 palavras que vocês podem entender do que falar por horas num idioma que vocês não entendem. Então, coisa simples, olha, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, respeitando uns aos outros, cooperando uns com os outros, ajudando uns aos outros. E agora ele vai entrar no versículo 22, na questão do lar. Quer ser, então ele começa pelas mulheres. Quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Sejam submissas ao seu próprio marido. Você pode jejuar, pode orar, pode ir para a vigília, pode subir monte, descer monte, pode fazer o que você quiser. Mas se não se sujeitar ao seu próprio, se submeter ao seu próprio marido, não vai ser cheio do Espírito Santo. Pode vestir uma armadura, ir para a guerra, vai perder. Porque você não está se submetendo ao seu marido, como diz a palavra de Deus. Quem crê que isso aqui é a palavra de Deus, levanta a mão. Diz amém, glória a Deus. Você crê que isso aqui é a palavra de Deus? Que é Deus que inspirou Paulo a escrever isso aqui? Então, ainda que a tua natureza
queira rejeitar e não se submeter a isso aqui. Não, isso aqui pula, pastor. Vamos falar de outras coisas, não fala disso não. Então, vamos passar uma borracha em muitos textos da palavra de Deus, quando não agrada a um. Se não agrada aos homens, então tira. Se não agrada às mulheres, tira. Se não agrada aos pais, tira. Se não agrada aos filhos, tira. Vai sobrar o quê? Então, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque, versículo 23, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, ele está apresentando aqui uma explicação. Por que as mulheres têm que ser submissas ao marido? Então, ele vai apresentar uma razão teológica. Qual é a razão teológica? Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva, ele é o cabeça da igreja. Então, o marido é o cabeça da esposa. A esposa é o corpo. O corpo tem que estar submisso à cabeça. O corpo que não obedece à ordem da cabeça está com algum problema. Tem as conexões nervosas que descem pela coluna. E nessa hora fica muita gente com as costas arrepiadas, né? As ligações nervosas, é que comanda, que dá a ordem para a mão se mover, para o braço se alongar, trazer o copo de água à boca. O braço ele não está agindo de maneira independente. Está seguindo as ordens da cabeça. Então, tenho isso em mente. Não é teológico, é Bíblia. A razão que ele está dando aqui é essa. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. O que ele está dizendo? Às vezes a gente critica, né? Determinadas atitudes de algumas igrejas, de algumas denominações, que não se submetem a Cristo, não se submetem à palavra de Deus. Eles estão vivendo um evangelho diferente, à parte do evangelho de Cristo. Mas não nos damos conta que nós fazemos o mesmo na nossa vida pessoal. Não nos submetendo à palavra de Deus. A gente pode estar numa igreja que tem uma doutrina saudável, mas na minha vida diária, não. Nas minhas atitudes, nas minhas práticas, nas minhas decisões, eu não ajo como diz a palavra de Deus. Eu não me submeto a Cristo. Nós queremos que a igreja se submeta a Cristo, mas eu mesmo não me submeto. Eu vou obedecer a Cristo naquilo que eu concordo, que eu aceito, que eu acho bom. Naquilo que eu não concordo, eu vou fingir que não sei, vou fingir que não ouvi, vou fingir que não é comigo, vou fazer do meu jeito. Isso não é se submeter a Cristo, isso não é se sujeitar a Cristo, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Por isso que ele falou, é do jeito do Senhor. Por isso Paulo falou no versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E essa é a razão de ser do ensino, da escola bíblica, das ministrações. É para fazer com que a igreja, a partir de nós, possa compreender qual é a vontade do Senhor e colocar em prática, nos submetendo em obediência. Aqui em Efésios não, mas em sua epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo vai escrever assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça,
de todo homem. Então, Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, vejam bem. O homem é mais importante que a mulher? Não. Cristo, o Filho e o Pai não são iguais? São iguais. Mas têm funções diferentes. Tem missão diferente. Cada qual na sua missão. O Pai tem a sua missão, o Filho tem a sua, o Espírito Santo tem a deles. E eles cooperam entre si. Por isso, é uma cooperação, eles se sujeitam uns aos outros, o Pai ao Filho, o Filho ao Espírito, o Espírito ao Pai, de tal forma que a Bíblia diz que os três são um. Então, quando o marido e a esposa, uma só carne, vão ser uma só carne, Gênesis, capítulo 2. Mas somos uma só carne, só que um quer ir para a esquerda, outro quer ir para a direita. Não está havendo essa cooperação, não estão se sujeitando uns aos outros. Quando fala da submissão da mulher, mas vai falar também do dever e da obrigação do homem, baseado nas Escrituras. Não é na sociedade, não é na cultura. Isso é cultural, isso era da época. Mentira! Quem fala que isso aqui é cultural, que isso é coisa do passado, que a mulher hoje não precisa mais se submeter ao seu marido, isso é coisa lá de 2000 anos atrás. Hoje em dia não, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a Bíblia continua a mesma. A palavra de Deus continua a mesma. A maneira de nos enchermos com o Espírito Santo continua o mesmo. O homem cria mecanismos da cabeça dele, cria mecanismos. Mas esses mecanismos não estão, não fazem parte do contexto bíblico, da palavra de Deus. 1 Coríntios, ainda 11, versos 8 e 9, ele está apresentando uma razão teológica. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Eu falo isso com tranquilidade, porque essas palavras não são minhas. Talvez você possa, você está falando isso porque você é homem. Não. Minha esposa está aqui, minhas duas filhas estão aqui. Eu estou falando porque está escrito. E graças a Deus, elas sabem ler. E sabem que eu não estou inventando, que eu não estou mentindo. Está escrito. É a palavra de Deus ou não é? Ou será que 1 Coríntios capítulo 11, versículos 11 e 12... Não, esses versículos não fazem parte da palavra de Deus. A partir do momento em que eu achar que eu tenho autoridade para dizer o que é a palavra de Deus e o que não é, aí vai ficar bom. Cada um vai ter a sua Bíblia. Cada um vai reescrever a sua Bíblia. Em vez de ser versão João Ferreira de Almeida, né, vai ser Vladimir Gomes Ferreira. Aí eu vou escrever minha própria Bíblia, segundo o meu entendimento, segundo a minha interpretação. Mas não é assim. No Senhor, todavia, olha, então ele está dizendo, versículo, né? 1 Coríntios 11, 12 agora. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, ela depende do homem, nem o homem independente da mulher, um depende do outro, no Senhor. Porque, como provém a mulher do homem, da costela do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. E lá em Coríntios 11, ele vai lá em Gênesis, ele vai lá na criação do homem e da mulher, para dar explicação, para dar razão do seu raciocínio, daquilo que ele está falando. Gênesis 2, versículo 15 e 17.
Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, para trabalhar, cultivando e guardando o jardim. Essa era o dever, a obrigação do homem. E o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente comerás. Disse isso ao homem. Morrerás. Depois disso, ele forma a mulher. Capítulo 3 agora. Capítulo 3, Gênesis 3, 2. Respondeu-lhe a mulher, conversando com a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele. Deus não disse isso, disse para não comer. Já acrescentou algo. Se foi Adão que acrescentou, se foi Eva que acrescentou, o texto não diz. Para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Né? Então, conhecemos a história. Ela viu que o fruto era desejável, agradável aos olhos, desejável para dar conhecimento, comeu. Ela comeu, não aconteceu nada. Aconteceu, a consequência veio depois que Adão comeu, que ela deu ao seu marido, ele comeu, e aí os seus olhos se abriram. Capítulo 3, versos 2 e 3 foi... eu já li aqui. Agora o 10 e o 13. Gênesis 3, versos 10 a 13. Ele respondeu, depois que comeram e caíram, Deus procurando por eles: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Respondeu-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Adão falou alguma mentira aqui? Quem foi que deu Eva a Adão? Quem foi que deu? Não foi Deus? Então ele não falou mentira nenhuma. Ela deu do fruto para ele comer e ele comeu. Alguma mentira nisso? Não. Só que na fala dele está ali uma insinuação de que Deus era o culpado. Eu estava tranquilão aqui no Éden, sozinho, o Senhor me deu essa mulher. Eu creio que a esposa que eu tenho foi Deus que me deu. E ela é uma bênção na minha vida. Mas ela não é perfeita. Assim como não existe mulheres perfeitas, esposas perfeitas, também não existem homens perfeitos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que nos esforçar para compreender qual a vontade de Deus, de nos enchermos com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos conduzir a essa perfeição. Árvore do conhecimento do bem e do mal, obediência e desobediência. Quer adquirir conhecimento do bem, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é justo, do que é reto? Obedeça a Deus. Não discuta com Deus. Mas a partir do momento que o homem desobedeceu, ele adquiriu conhecimento para o mal. A primeira coisa que ele viu que estava nu, que estava descoberto, que estava desprotegido por causa da sua desobediência. É isso que a desobediência, que a rebeldia faz. Ela nos deixa nu, descobertos, desprotegidos, desabrigados. Mas a obediência, ela vai nos revestir da armadura de Deus. É impossível um cristão estar vivendo em desobediência
e querer estar revestido da armadura de Deus. Não tem como. Mas antes, Paulo está tratando aqui dessa mentalidade. Você quer ser um guerreiro, você quer ir para a batalha, nessa guerra espiritual da qual ninguém pode fugir, é inevitável. Você quer estar revestido dessa armadura, você tem que desenvolver uma mentalidade de um homem e de uma mulher de Deus. Caso contrário, você será derrotado. Pense na arma de guerra mais sofisticada aí que existe. Se você não souber manusear, se você não souber usar, você será desarmado e derrotado facilmente. Assim é a palavra de Deus. Nós temos uma espada na nossa mão, que é a palavra de Deus. Mas se eu não sei usar, se eu não sei manusear, serei enganado. Como Eva foi enganada, eu também serei enganado. Como muitos outros hoje estão sendo enganados, porque não se esforçam para compreender qual a vontade do Senhor. Então ele estabeleceu ali princípios bíblicos para dar razão, para dar base, alicerçar aquilo que ele está falando aos irmãos, às irmãs em Efésios. Ok. Vamos agora para a questão dos maridos. Eu tinha ainda muita coisa para falar com relação às coisas da mulher. Muitos textos. Né? Poderia citar o caso de Sara. Sara é elogiada por Deus. Ela é elogiada por Deus. Mas quem foi que teve a infeliz ideia de falar para Abraão? Abraão, olha, já que eu não te dou filhos, está aqui a minha serva Agar, se deita com ela e ela vai te dar um filho. De quem foi a infeliz ideia? Não foi de Abraão, foi de Sara. E assim como Adão acatou a infeliz ideia de Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Abraão também acatou, fez. Está aí as consequências até hoje. Quantos anos já se passaram? 4, 5 mil anos. E está aí as consequências. Sara foi uma bênção, uma mulher obediente. Abraão, pai da fé, também tomou decisões infelizes. Ó, Sara, quando a gente chegar lá no Egito, para que eu não seja morto, não vamos dizer que nós somos casados, não, somos marido e mulher, não. Somos irmãos. Vê como que estamos sujeitos a esses erros que às vezes pode parecer uma bobeira, uma mentirazinha, só para a gente, né, preservar a nossa vida, para não sermos mortos. Isso gerou problema. Foi aí que Agar entrou na história do casal. Então, desobediências, por mais insignificantes que sejam, têm as suas consequências. E precisamos entender isso. Há muito que poderia falar, mas fica para um outro momento. Vocês já entenderam. A opção é, o que eu faço diante disso, pastor? Você tem duas escolhas. Ou obedece, ou desobedece. Maridos, 5:25, Efésios. Maridos, agora ele está dizendo para os maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. O que é mais fácil? Pensa bem. A mulher se submeteu ao marido, aquilo que Deus pede ou determina à mulher, ou o que ele está determinando ao homem? De amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, como que Cristo amou a igreja? Orando por ela, intercedendo por ela. Então, maridos, amem suas esposas, amando como Cristo, começando orando por elas. Cristo ensinou a igreja. Maridos, se preparem.
para conhecer as Sagradas Escrituras. Eu sou o cabeça e eu que mando. Não é por aí. Conhecendo. Então, orando, respeitando, cuidando, mantendo. Pedro vai dizer, como a parte mais frágil, mais delicada. Numa situação de risco, o marido tem que se colocar como escudo. Está no frio, você está agasalhado, ela não, você tem que tirar o seu agasalho e dar para ela, e você ficar no frio. Estão entendendo? É obrigação, é dever do marido, do homem de Deus, amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Cooperando, sujeitando-vos uns aos outros. Se ajudando. Assim mesmo se entregou por ela. 26, para quê? Para que a santificasse. Marido, é seu dever, sua obrigação, é amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela, para a santificar. Ah, pastor, mas minha mulher não submete a mim. Talvez você seja o culpado. Você não a está santificando porque você não a tem amado. Você não tem orado por ela. Você não tem incentivado, você não tem instruído dentro da palavra. Você não está santificando, trabalhando para a santificação dela. Como é que você quer que ela se submeta a você? Não tem como. Então nós temos que, homens, amar nossas mulheres como Cristo amou a igreja, nos entregando, nos sacrificando por ela, para que elas possam se santificar, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Quer santificar a sua mulher? É por meio da palavra, não da ditadura, não da ordem, não é no chicote, não, é pela palavra, pela oração, pelo amor, pela dedicação, pelo respeito, ajudando, cooperando, cuidando, zelando pela sua mulher. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, para que a sua função, é papel do homem, trabalhar a sua esposa para que ela possa ser apresentada como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem imperfeições, nem coisa semelhante a essas, porém santa e sem defeito. Aí nós vemos o contrário hoje, as mulheres se esforçando para alcançar essa santidade, essa perfeição, e os maridos mais preocupados com a tabela do Brasileirão do que com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Acha que comprar material escolar e pagar a mensalidade da escola é suficiente? Ou dar dinheiro para a esposa ir no salão de beleza é suficiente? Não é. Na verdade, isso é secundário. O principal, muitos esquecem de fazer. Então, queridos, irmãos, homens, a sua esposa não está se submetendo a você? Dobre o joelho e pergunte a Deus, será que eu sou o culpado? Será que eu sou responsável por isso? Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu estou sendo negligente? Aonde que eu estou? Me mostra onde eu posso melhorar para que eu possa fazer a minha parte.
É cada qual fazendo a sua parte. A mulher fazendo a parte dela e o marido a sua. Santa e sem defeito, versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Né? Amar a mulher como ao próprio corpo. Nós vemos aí, em alguns casos, homens excessivamente vaidosos, cuidando do seu corpo, da sua saúde, né? Tudo marombado, bombado, mas esquecendo de cuidar da sua esposa, de amá-las como ao próprio corpo. Porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, como lemos no versículo 21. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, a menos aqueles que têm problema na cabeça. Pessoas que estão mentalmente perturbadas, elas odeiam a sua carne. Elas fazem de tudo para se autodestruir. Vão consumir drogas lícitas e ilícitas, vão fumar tudo o que pode e o que não pode, beber, comer, fazer tudo de errado, num processo de autodestruição, porque o problema está na cabeça. Então ele está dizendo aqui, porque ninguém jamais odiou a própria carne, ninguém saudável. Nenhum marido saudável, cristão, nenhuma cabeça saudável, nenhuma mente saudável vai trabalhar pela destruição do seu corpo. Pelo contrário, vai trabalhar pela destruição da sua família, da sua esposa. Pelo contrário, vai cuidar. Antes, versículo 29, alimenta, dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Aí eu tenho que pensar, olha, eu tenho que parar e pensar, como que Cristo cuida da igreja? Assim eu tenho que cuidar da minha esposa. Cristo não zela pela segurança da igreja? Eu tenho que zelar pela segurança da minha esposa. Cristo nos sustenta, nos ensina, orienta. Assim eu tenho que fazer também. Cristo provê a igreja? Assim eu tenho que fazer também. Quer ser o cabeça? Assuma a posição, o mesmo posicionamento, o mesmo comportamento, a mesma atitude de Cristo com relação à igreja. Caso contrário, veja o que Pedro fala no capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro 3, 7. Aí, queridão, quer ser cheio do Espírito Santo? Mas, maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Está vivendo a vida comum do lar com discernimento, com compreensão, com bom senso, procurando fazer o que é certo ou não? É do teu jeito, é da tua maneira, é conforme a palavra de Deus nos instrui. Vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração. O que é ter consideração? Consideração. Pensando mais nela do que em você, nas necessidades dela do que as suas. Para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com indignidade. É isso? Tratai-a com dignidade. Você é um homem inteligente, você sabe o que é tratar alguém com dignidade, dando a ela o devido respeito, fazendo com ela tudo aquilo que é digno. E aí Pedro vai apresentar uma razão teológica para isso. Porque sois
juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Por que eu devo fazer? Porque ela é herdeira junto contigo da mesma graça, da mesma salvação, da mesma vida eterna. Façam isso. Vivam a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a sua mulher, tratando ela com dignidade, para que não se interrompam as vossas orações. Então, o marido que não trata a esposa com discernimento, consideração, com dignidade, com respeito, com amor, ele pode orar, pode jejuar, pode subir monte, descer monte, pode fazer o que ele quiser, pular, plantar bananeira, saltar, sapatear, pode fazer o que ele quiser, mas as orações dele serão o quê? Interrompidas, não serão ouvidas por Deus. Eu oro, parece que o céu está de bronze, Deus não me escuta, Deus não me responde. Quanto mais eu oro, mais piora. Mas não é porque você está orando ou deixando de orar, não. É pela forma como você está tratando a sua esposa, a sua família. Vocês veem como ser uma mulher ou um homem cheio do Espírito Santo, está mais em coisas simples, comuns, do dia a dia, do como lidar uns com os outros, na igreja, sendo verdadeiros, sendo justos, vivendo em integridade, respeitando, amando, cuidando, cooperando, coisas simples que qualquer um pode fazer. Não precisa ser um grande teólogo, não precisa conhecer hebraico e grego, basta conhecer o português. Abrir a sua Bíblia, que está escrita, está traduzida para a sua língua, para o seu idioma, ler, compreender e aplicar. Então, o marido que respeita a sua esposa, tratando com dignidade, ele pode ter certeza que as suas orações não serão interrompidas, até as mais simples serão ouvidas por Deus, serão atendidas por Deus. Não substitua sacrifício por obediência, ou contrário, não substitua a obediência por sacrifício. Deus não quer, Ele não se agrada de sacrifícios. Vou fazer um sacrifício grande aqui. Então, Ele quer obediência. Obedeça. Obedeça. E aí o mar vai se abrir. As águas do Jordão vão se dividir. Obedeça e o maná vai cair do céu. Obedeça e vai brotar a água da rocha. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência, que nós nos sujeitemos à palavra de Deus. Vamos terminar só aqui o capítulo 5. Domingo que vem, tragam seus filhos, porque estaremos falando dos deveres dos pais e filhos. Hoje tratamos do maridos e das mulheres e maridos. Agora, a importância. Com quem que as meninas vão aprender a se tornarem mulheres de Deus? Com quem que as meninas vão aprender a se tornarem mulheres de Deus? Com as mulheres de Deus. Com as suas mães, com as suas avós, com as suas tias, com as irmãs da igreja. Elas não vão aprender a se tornar mulheres de Deus com as influenciadoras da internet. Não vão. Da mesma forma, com quem que os meninos vão aprender a se tornarem homens de Deus? Também. Com os pastores, também. Mas o primeiro exemplo tem que vir de casa. É com os pais. Pais
pai, o homem. Estou falando, o menino vai aprender a se tornar um homem de Deus com seu pai. Ele está observando como que o pai trata as pessoas, os outros, se está mentindo, se não está mentindo, se está sendo justo, se está sendo injusto, se está sendo correto ou incorreto, como que ele trata a mãe dele, como que o pai trata a avó, a mãe, como que ele trata a sogra, como ele trata a esposa, como ele trata as suas irmãs, como ele trata as outras mulheres. Ele está observando, ele está aprendendo. Então, as meninas aprendem com as mulheres e os meninos aprendem com os homens. Não delegue a educação do teu filho, pais, não deleguem a educação do teu filho homem para a mãe. Ele tem que aprender a ser homem com você. E homem de Deus. Com você, em primeiro lugar. Talvez você, menino, menina, rapaz, jovem, né? Alguém que venha ouvir esse áudio, diga assim, mas meu pai não é exemplo. Se tenha como espelho, tenha como exemplo um irmão da igreja. Pode ser um pastor, um diácono, um líder, o líder da juventude, o professor do departamento infantil que acompanha os adolescentes. Tenha ele como, então, né, um espelho. Está precisando de uma ajuda, de uma orientação? Procure esse irmão, converse com ele, abra seu coração, fale e exponha os seus problemas. Isso serve para as meninas, para os meninos. Mas não busque na internet, né, a solução dos seus problemas. Vai ter coisa boa, mas vai ter muita coisa ruim. E nada como uma conversa olhos nos olhos. Como também Cristo faz a igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo, homens e mulheres, somos membros do corpo de Cristo. Eis porque deixará o homem a seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Jesus falando de casa dividida, ele diz que uma casa dividida ela não pode subsistir, não pode sobreviver. Então, um casal separado, dividido, essa família está fadada ao fracasso. Pense nisso. Então, maridos e esposas, conversem, entrem em acordo, resolvam suas questões, resolvam seus problemas, se é que vocês querem manter a casa de vocês de pé. Se é que vocês querem ser cheios do Espírito Santo e se é que vocês querem viver uma vida agradando a Deus. Versículo 32, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O marido ame a esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Homens, vocês têm amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Não seja precipitado em responder. Mulheres, você tem respeitado o seu marido? Não sejam precipitadas em responder. Domingo que vem a gente continua com o capítulo 6. Deus abençoe.